quais são grandes queixas e quais são situações problemáticas que podem motivar uma pessoa a partir do acúmulo dessas situações, optar por um rompimento, por um término. A gente vai falar aqui nesse espaço sobre várias dessas situações, cada uma delas em algum momento e de alguma forma mais aprofundada. Mas uma muito comum é a falta de investimento. De certa forma, a falta de investimento vai estar presente em quase que todas as reclamações. Porque a gente precisa investir para resolver problemas, a gente precisa investir em diálogo, a gente precisa investir em afetividade, em intimidade, a gente precisa investir na relação. Com o tempo, por uma tendência humana inata, é natural que as coisas caiam na rotina, e não só nos hábitos e nos costumes, mas também nas surpresas. As surpresas vão se tornando escassas e não tão elaboradas, e a intenção em querer agradar o outro muitas vezes é esquecida. Outra situação que acaba culminando com o divórcio, com o rompimento, é traição, claro. Mas a gente tem que lembrar que existem várias formas de traição. Muitas vezes a traição sexual, o ato propriamente dito, não incomoda tanto como, por exemplo, a traição afetiva. Muitas vezes, buscando a verdade em relação a isso, a pessoa tem contato com mensagens e ela vê que junto daquela outra pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, passou a dividir segredos, passou a dividir intimidade e sinceridade. Isso costuma doer até mais. Traição financeira muitas vezes acontece. Às vezes num relacionamento, por um descuido financeiro ou alguma situação que foi menosprezada, isso vem à tona. E muitas vezes isso é grave. Por exemplo, uma dívida que é contraída, um bem que se perde. E eu queria falar de um dos fatores que talvez seja o mais importante, porque ele é genérico, mas ao mesmo tempo ele diz muito, que é a desilusão. Mas de onde vem essa ilusão? De onde vem essa fantasia que a gente cria e a gente tenta vestir o outro com essa fantasia? Porque o processo é esse. A gente aprende a amar, a gente aprende a idealizar e a gente espera que a pessoa com quem a gente convive mais ou menos se encaixe nessa fantasia. Só que depois que a gente veste, a gente vê que uma parte fica sobrando um pouco de tecido, a outra fica um pouco apertada. Às vezes a gente se assusta quando alguém personifica a nossa fantasia, porque talvez não fosse exatamente aquilo que a gente quer. É muito complexo. Mas é aí que tá. Por que também é tão difícil pra gente, e isso vai ser tema de outros vídeos, aceitar outra pessoa na sua legitimidade, na sua sinceridade? Por que a gente se frustra tanto ao descobrir que essa pessoa não é aquela fantasia que a gente criou?